Lucas, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 12, nós vamos ver a primeira vez na narrativa deste Evangelho a palavra discípulo e já um tanto abrindo, na verdade, um leque aqui de questionamentos. Vamos lá. No capítulo 6 do livro do Evangelho de Lucas, ele faz a seguinte narrativa. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Muito bem, esse texto muitos interpretaram de uma forma errônea por muitos anos, acreditando que discípulos de Jesus são apenas 12, né? Discípulos de Jesus são apenas 12. Isso é um pensamento muito errado, muito fora da realidade daquele tempo. Discípulo, naquela época, era uma palavra e um estilo de vida muito comum que muitas pessoas tinham. Muitas pessoas escolhiam os seus mestres, né? Que hoje, de certa forma, é chamado de discipulador, mas eles escolhiam os seus mestres e seguiam esses mestres. Isso era algo muito comum naquela época. Quem, de certa forma, era um rabi, né, que era um mestre, ele tinha os seus discípulos e assim eram formadas as próximas gerações. Se nós formos olhar um pouco atrás, lá nos patriarcas, né, por exemplo, nós vemos Moisés. Moisés foi levantado, né, como um grande líder para libertar o povo do Egito. E quem sucedeu Moisés, né? Se você vai analisando a história, você vai ver que Josué, ele era um discípulo de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava próximo, estava atrás. Nós vemos inclusive uma narrativa onde Moisés estava na tenda, buscando a presença de Deus, se relacionando com Deus, e ele sai da tenda e Josué fica na tenda. A Bíblia destaca isso, que Josué permanece na tenda. E logo depois, quando Moisés morre, né, quando ele, na verdade, não sabemos se ele foi tomado, se ele morreu, mas o fato é que ele saiu do meio do povo, o corpo dele não foi achado, por isso que eu disse isso, né? A gente não sabe se ele foi arrebatado para Deus ou se ele morreu e foi sepultado, não sabemos, né? A Bíblia só relata que o corpo dele não foi, a história afirma que o corpo dele não foi encontrado, mas Deus anuncia a morte de Moisés e chama Josué dizendo: você vai suceder Moisés e vai finalizar aquilo que foi começado através da vida dele. Então Josué passa a liderar o povo de Israel até tomar posse completamente da terra que Deus havia prometido, né? Lá para Abraão já. Pois bem, e nós vemos Elias e Eliseu, nós vemos Eliseu com o seu moço, né? Temos a história de Eliseu e Geazi, por exemplo, onde Geazi era um discípulo de Eliseu, né? Eu estou contando um pouco disso para você perceber que na nossa cultura, na nossa linguagem, não é comum você ouvir falar de discípulo. Mas para o povo judeu, para o povo de Israel, era muito comum rabis e mestres, grandes líderes, terem os seus discípulos. E Jesus aqui, ele faz a escolha de 12, porque Jesus queria aplicar e viver, de certa forma, um discipulado muito intenso na vida desses 12 discípulos que ele separou, a fim de que eles continuassem a obra e o ministério de Jesus. Jesus, ele se consagra, ele vai, ele ora, ele inicia o seu ministério e escolhe 12 discípulos. Mas Jesus tinha muito mais do que 12 discípulos. Em certo momento, nos evangelhos, você vê Jesus enviando 70 dos seus discípulos. A Bíblia narra, se não me engano, no livro de Mateus, a Bíblia narra que ele enviou os 70, enviou-os de 2 em 2.
Então, haviam muitos discípulos que seguiam Jesus. Porém, ele separa dessa grande multidão, vamos dizer assim até, de discípulos que ele tinha, de seguidores que ele tinha, ele separa 12, dos quais ele os chama para apóstolos, né? E aí ele os traz para perto para viver, de certa forma, um discipulado verdadeiro, um discipulado intenso, um discipulado que de fato ia transformar a vida desses 12 discípulos. E isso é muito profundo, isso é muito interessante, porque nós vemos ao longo da narrativa bíblica, nós vemos nos evangelhos, nós vemos principalmente no livro de Atos, que muitos discípulos de Jesus foram mortos. Nós temos, por exemplo, Estevão, que foi morto, foi apedrejado. Ele foi morto, tiraram a vida dele, mas ele não negou a fé, ele não mudou de opinião, né? Estevão, ele foi morto, como eu já disse, apedrejado, e no seu alguns minutos, alguns segundos antes da sua morte, ele declarou: eis que vejo os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Nisso nós vemos o quê? Nisso e em tantos outros relatos, né, discípulos que foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, mortos de tantas formas, pessoas que foram jogados para ser comidos pelos leões. Nós vemos esses homens e mulheres sendo mortos de forma bruta, de forma muito terrível, e não negando a sua fé, né? Então, como isso é possível? Alguém ser tão radical naquilo que crê a ponto de ter a sua vida tirada. O que você e eu temos de mais precioso? É a nossa vida, né? Você e eu podemos ter carro, podemos ter casa, podemos ter bem, podemos ter dinheiro, mas a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida, porque sem a nossa vida nós não vamos... sem a vida você não desfruta definitivamente de nada. Tudo que você tem é em vão. Você pode ter a maior riqueza do mundo, mas se você perder a sua vida, acabou, né? Não tem nada. E essas pessoas abrindo mão da sua própria vida em função daquilo que elas criam. E a minha pergunta e a sua pergunta deve ser a seguinte: poxa, mas como eles tinham tamanha convicção, tamanha fé? E aí vem a resposta: eles foram verdadeiramente discipulados. Quando Jesus desenvolve o seu discipulado com essas pessoas, quando ele chama esses 12 discípulos e ele começa a se relacionar com eles, a Bíblia nos dá detalhes. Você vê nas narrativas dos evangelhos, Jesus se relacionando intimamente com eles. Jesus comia com eles. Jesus pescava com eles. Jesus tinha uma tempestade, Jesus estava na tempestade com eles. Jesus não ficava falando um monte de asneira, um monte de besteira, tentando alugar a cabeça dos discípulos. Ele vivia com eles, ele comia com eles. Jesus não era um contador de histórias. Jesus mandava a tempestade parar, se acalmar, e ela parava. Jesus não ficava com piadinha, com gracinha. Jesus não ficava com camaradagem. Jesus tinha relacionamento verdadeiro com os seus discípulos. Ele tinha relacionamento. Ele chorava na frente deles. Ele sorria na frente deles. Ele ensinava para eles na prática o que era e o que não era o reino de Deus. Jesus era sincero nas suas palavras. Jesus, ele abriu mão da sua glória de estar junto com Deus. Ele saiu do céu, ele desceu do céu. Ele saiu do trono que ele estava sentado junto com Deus e veio se tornar um ser humano para mostrar esse amor de Deus na prática, porque ele sabia que só isso seria suficiente para que o coração daqueles homens fosse verdadeiramente convertidos, né? E de alguma forma eles iriam dar continuidade nos planos de Deus quando envia Jesus para a salvação da humanidade. E era esse relacionamento. Deixa eu te falar uma outra coisa. Por exemplo, Pedro. Vamos lá, Pedro. Pedro, ele não foi a primeira vez chamado como discípulo de Jesus. Pedro, ele era discípulo de João Batista. E depois de ser discípulo de João Batista, é que ele foi ser discípulo de Jesus. E isso está lá no livro de João,
Nós vamos dar uma conferida lá para você ver. João, no capítulo 1. Me ocorreu de falar isso aqui porque às vezes a gente fala e fica muito vago. Vamos lá, João. Vamos ler a partir do versículo 35, do capítulo 1, 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui nós vemos 2 discípulos de Jesus que seguiam João, eles eram discípulos de João. Mas quando João olha para Jesus e aponta dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus, eles deixaram de seguir João e começaram a seguir Jesus, né? Então, isso começa a abrir um pouco a sua mente para a gente tentar contextualizar com o nosso tempo hoje, com a nossa vida hoje. Como hoje é possível que pessoas se declarem ser discípulos de Jesus? E a resposta é simples. Todos aqueles que creem em Jesus, que se tornam filhos de Deus, que são chamados filhos de Deus, que passam a ser chamados filhos de Deus, são discípulos de Jesus. Mas aí, nós temos que fazer uma escolha. Esses 2 discípulos que eram seguidores de João, resolveram seguir Jesus. Eles escolheram seguir Jesus. E nós, qual é a nossa escolha? Nós podemos ser discípulos de Jesus? Claro que podemos. Se nós quisermos, nós podemos. E como que funciona o discipulado hoje, uma vez que Jesus já subiu ao céu e está à direita de Deus? Hoje, nós como discípulos de Jesus, podemos também discipular outras pessoas. Nós vemos que na sequência, depois que Jesus foi assunto aos céus, os seus discípulos, né, os 12 a quem nós citamos aqui no texto de Lucas, eles levantaram para si discípulos. E esses foram levantando para si discípulos, e assim foi, de alguma forma, se dando continuidade nessa linha de discipulado segundo Jesus. Mas qual é a diferença hoje? Hoje existem muitas pessoas que não conhecem de forma efetiva e eficaz a Bíblia. Eles não conhecem a história, eles não conhecem a forma, desconhecem como é um verdadeiro discipulado segundo Jesus. Eles muitas vezes dizem que são discipuladores, te chamam de discípulo, mas não tem relacionamento, não tem vida na vida. Discipulado verdadeiro é vida na vida. É você comer com aquela pessoa, é você chorar com aquela pessoa, é você sorrir com aquela pessoa, é você ter uma vida para você chegar naquela pessoa e não se aplicar nesse momento aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é um ditado que caracteriza muito bem discipulados fajutas que hoje existem. Discipulados de pessoas que querem ensinar algo da qual elas não vivem. E aí torna-se uma mentira. Pessoas que querem dar o caminho que elas não trilharam, dar um caminho que elas não conhecem, fazer ou dar testemunho de algo que elas não viveram e não vivem. E aí se torna vazio. Né? Um relacionamento de discipulado não funciona por WhatsApp. Um relacionamento de discipulado não funciona por e-mail. Um relacionamento de discipulado é olho no olho, é coração no coração, é vida na vida. Era assim que Jesus se relacionava com os seus discípulos, e é por isso
que apenas Judas traiu Jesus. E ele se arrependeu, porque depois ele tirou a própria vida. Ele se arrependeu do que ele fez, porque ele sabia quem era Jesus, e mesmo tendo traído o Mestre, ele se arrepende e tira a própria vida. Mas aqueles que não traíram Jesus foram fiéis até a morte, porque eles conheciam Jesus. Sabe, então uma dica que eu dou para você, você que quer ser um discipulador, primeiramente. Você que quer ser um discipulador, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Leia, por favor, a Bíblia. Deixa de pegar trechos isolados. Deixa de ser ignorante. Pegar trechos isolados, palavrinhas curtas, frases que falam por aí e achar que você já é um discipulador. Para ser um discipulador, você precisa conhecer primeiramente Jesus. Ser discípulo de Jesus. Não dá para você ser um bom discipulador se você não for um bom discípulo de Jesus. Não dá para você querer ensinar pessoas se nem você vive aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Não dá para você querer conduzir a vida de outros se a tua vida ainda está perdida em 2 ou 3 frases de efeito. Frases de efeito não mudam a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é um testemunho. Tanto que Jesus falou, sede minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus não chamou você para ser um papagaio, para ficar reproduzindo frases de efeito. Jesus chamou você para ser uma testemunha, testemunhar dele. Então você precisa, para testemunhar dele, aprender com ele, ter a tua própria história de vida. Essa é a primeira palavra para quem quer ser um discipulador. E para você que quer ser um discípulo de Jesus e estar conectado com alguém, ter um discipulador aqui nessa terra, sabe, querido, você precisa buscar a pessoa na qual você vê Jesus nela. Se você vê Jesus na vida dessa pessoa, você pode muito bem se associar a ela. Sempre, sempre, sempre confrontando com a palavra de Deus, aprendendo sobre Jesus e vendo se o fruto do Espírito está na vida daquele que você chama de discipulador. Em Gálatas, no capítulo 5, nós vemos claramente Paulo fazendo a narrativa de quem tem uma vida guiada pelo Espírito. O fruto do Espírito. Se você vê o fruto do Espírito na vida de alguém, essa pessoa pode ser chamada assim, de seu discipulador. E você pode ser o discípulo dela, porque ela está reproduzindo aquilo que Jesus viveu aqui nessa terra. Mas se você não vê esse fruto, então sai fora. Sai fora, ore, busque direção de Deus, sabe, mas não se venda, não se entregue por uma frase de efeito. Busque a essência. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto não presta, querido, você vai querer o que com essa árvore? Então, discípulo e discipulador, para um discipulado ser verdadeiro e eficaz, é necessário vida na vida. E isso gera-se através de relacionamento. Mais uma vez eu insisto, Jesus comia com os seus discípulos. Jesus ensinava. Jesus amava e pegava no colo quando era necessário. Mas ele também era muito duro com os seus discípulos. Em certo momento, nós vemos no Evangelho de João, Jesus, ele traz uma pregação muito dura, uma palavra muito dura. E o Evangelho de João narra que muitos dos seus seguidores se afastaram, deixaram, foram para sua casa. E Jesus olha para os 12 e diz assim, eles foram, e para onde que vocês vão? E aí Pedro faz uma declaração, ele diz assim, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra ou as palavras de vida eterna? Quando você é verdadeiro, quando você é um seguidor de Jesus, não importa o teor da palavra que você entrega para os seus discípulos. Sempre essa palavra vai trazer vida, vai trazer cura, vai trazer salvação, vai trazer libertação. Sempre. Mas se você não tem a essência de Cristo, se o Espírito Santo de Deus não habita em você, se a tua vida é vazia, você não vai conseguir produzir vida na vida de ninguém. Porque, é como eu disse agora há pouco, serão apenas frases de efeito, jargões. Então,
eu peço para você, você que quer viver um verdadeiro discipulado, seja discípulo ou seja discipulador, reproduza aquilo que Cristo ensinou. Viva esse estilo de vida e você vai ser abençoado e abençoará vidas. Você vai ter pessoas leais caminhando com você. Você vai ter pessoas fiéis caminhando com você. Vida na vida. É assim que se constrói o reino de Deus, segundo o discipulado que Jesus Cristo nos deixou como modelo. Você tem disposição de abrir mão da sua própria vida em função do teu próximo? Você tem disponibilidade para abrir mão dos seus próprios sonhos, para viver os sonhos de Deus e renunciar-se a si mesmo em função do seu próximo? Veja, tudo isso são lições de amor que Jesus Cristo deixou para nós. Então, que você possa viver dessa forma. Que você possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo, como Jesus Cristo nos ensinou. E assim você vai viver, com certeza, um verdadeiro discipulado. Não é um discipulado de enganação, de enrolação, mas um discipulado segundo o coração de Deus, que vai te aproximar de vidas, e vidas se aproximarão de você, e você vai construir algo para a eternidade, não algo que vai se corromper ou terminar aqui nessa vida, mas vai ser a continuidade daquilo que Jesus iniciou lá atrás, há mais de 2000 anos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você, que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus. E se pessoas procurarem a sua vida, se pessoas procurarem a sua ajuda, dizendo, eu quero que você me discipule, é porque elas estão vendo Jesus em você. Ame essas pessoas, viva para essas pessoas, renda-se, entregue-se por elas, e Deus vai colher e vai chegar como um perfume suave para Ele. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Eu quero orar pela sua vida. Você que ouviu essa palavra, você que tem o desejo no coração de ser um discípulo verdadeiro de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Sabe, você que está nos acompanhando aqui desde o início, depois essa mensagem vai estar disponível aqui também. Eu vou disponibilizar ela lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito lá no meu canal, se inscreva lá no meu canal também do YouTube, né, para você ver essa mensagem novamente, compartilhar com os seus amigos. É uma ferramenta muito importante para nós fazermos a palavra de Deus alcançar vidas, né? E eu quero compartilhar isso com você. Mas antes, deixa eu orar abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, né? E crendo que algo de Deus poderoso pode ser feito através da sua vida, porque o poder não vem de nós, o poder vem de Deus. O poder está em mim e está em você, mas não é produzido por nós, é produzido por Deus e pelo Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esses minutos, Pai, que nós compartilhamos essa palavra sobre discipulado. Eu sei que o discipulado nasceu no teu coração, Senhor, porque é uma ferramenta tão importante, Pai, aonde se desenvolvem homens e mulheres segundo o teu coração. Homens e mulheres, Pai, que são capazes de, como testemunha, levar a tua palavra para os 4 cantos dessa terra. Eu oro abençoando cada vida, Pai, que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa penetrar nos seus corações. Que o Senhor possa, Pai, ensiná-los segundo a tua doce vontade. Pai, eu oro também pedindo misericórdia. Que todos aqueles enganadores que têm se levantado nesses últimos tempos, Pai, com vestes de ovelha, mas por dentro são verdadeiros lobos. Que o Senhor os tire, Pai, do meio do seu povo. Que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria, astúcia, Senhor, para que nós possamos identificar aqueles que são do Senhor e viver uma vida, Pai, segundo a tua doce vontade. Eu oro, Senhor, em favor daqueles que estão muitas vezes sendo enganados, ó Deus. Que o Senhor abra-lhes os olhos, abra-lhes a mente e o coração. Que essas pessoas busquem verdadeiramente a tua palavra e os teus ensinamentos, para que possam ser livres como Jesus deseja que sejamos. Eu abençoo a vida de cada ouvinte, de cada filho e filha teu espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você que acompanhou essa mensagem aqui. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Né? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui de novo às 15 horas, compartilhando mais uma palavra, mais um ensinamento, segundo a doce vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.